Olá, então hoje eu venho-te falar das ferramentas básicas que deves ter se quiseres começar o teu negócio como assistente virtual ou oferecer até mesmo outros serviços complementares como freelancer. Então, estas são ferramentas que eu uso no meu dia-a-dia e por isso eu posso-te assegurar que irás precisar delas tanto no arranque como no futuro do teu negócio. O melhor de tudo é que todas elas têm uma versão gratuita, como convém, sobretudo no início, quando tentamos evitar todos os custos adicionais até começarmos a vender, e em qualquer uma delas, a versão gratuita já dá para começares a fazer bastantes coisas antes do teu negócio começar a render e nessa altura então pensares em fazer ou não o upgrade se necessitares. Então, sem mais demoras, vamos então para a primeira ferramenta e a primeira ferramenta que eu trago hoje é uma das ferramentas base para quase todos os freelancers, que é o Canva. E o Canva é uma plataforma de design gráfico simples e intuitiva que permite a qualquer pessoa criar conteúdos visuais de grande impacto para as tuas redes sociais, para, por exemplo, para documentos, como apresentações, o teu portfólio, fazeres alguns flyers, fazeres as tuas propostas e muito mais com um mínimo de conhecimentos gráficos. Portanto, ele possui milhares de modelos, fotos, vídeos, elementos e funcionalidades e tem uma versão gratuita que oferece tudo o que tu precisas para criar todos os conteúdos de design para o teu negócio e não só, também para o negócio do teu cliente. Esta ferramenta será ideal para começares a ver a tua marca a ganhar vida e onde podes também criar o teu logotipo, trabalhar as cores da tua marca, as fontes, o tipo de letra e os layouts com respectivas combinações, criando realmente uma imagem cativante e criativa com um alto componente estético e conseguires então um visual harmonioso, reforçando a identidade visual da marca do teu negócio. A segunda ferramenta que trago hoje é o Trello, e o Trello é uma ferramenta orientada para a gestão de projetos e tarefas, sendo uma das minhas preferidas para a organização das minhas tarefas e dos serviços que presto aos clientes. Podemos criar um quadro para cada projeto e dividi-lo em listas e cartões, facilitando toda a organização do que temos que fazer. Podemos juntar também ficheiros, fotos, fazer uma checklist, atribuir tarefas dentro de uma equipa, fixar datas de conclusão, etc. É uma solução muito eficaz, bastante visual e gratuita, até 10 quadros. Eu falo das ferramentas que utilizo, mas claro que existem outras ferramentas com funcionalidades semelhantes, por exemplo, tal como o Asana, o Notion, o ClickUp, o Monday e muitas mais. E deves explorar e ver qual é que preferes e qual é que dá melhor jeito. Eu sugiro que vejas um vídeo no YouTube para saberes mais do Trello e que testes e que experimentes as suas potencialidades. Eu vou-te deixar um link aqui na descrição. A outra ferramenta é o LastPass e o LastPass é uma ferramenta que tem um cofre digital para todas as passwords e dados mais sensíveis. E isto é útil não só para as nossas próprias passwords, dados de cartão de crédito, códigos, por exemplo, das assinaturas eletrónicas, as senhas das finanças, a senha do Wi-Fi, as apólices de seguro, números de passaporte, como para ter acesso a esses mesmos dados do nosso cliente sem na prática os conhecermos realmente. Para ele, para o teu cliente, vai ser uma tranquilidade saber que os seus dados estão seguros e os acessos estão protegidos, sobretudo se entretanto mudar de assistente virtual. E para nós, claro, é igualmente também uma isenção de responsabilidade bastante grande, porque conseguimos utilizar os dados do nosso cliente sem ter que os escrever ou inserir diretamente. Portanto, eu sugiro que uses um sistema desses para o próprio negócio, como também o sugiras ao cliente. Apenas vai ser necessário decorar uma única password, que é a que abre o teu cofre, tendo depois todas as outras restantes informações já guardadas lá dentro. Como é que funciona? O LastPass tem uma versão pessoal, tem várias versões, aliás, tem uma versão pessoal, tem uma versão família, Teams e Business, e tem um plano gratuito e um prémio. Dependendo de qual escolheres, podes ou não utilizar certas funcionalidades, por exemplo, protegeres as senhas em vários dispositivos e não só num. Deves analisar quais as opções existentes e decidires qual é o mais adequado para ti neste momento, pois depois, mais tarde, podes fazer o upgrade
e podes inclusivamente aconselhar ao teu cliente, dependendo das suas necessidades, o pacote mais indicado. Existem mais plataformas dentro deste género, por exemplo, uma mais conhecida é 1Password, né? Escreve-se mesmo password, mas deves utilizar a que for mais indicada para ti, porque todas elas têm várias possibilidades, ambas têm extensão, aliás, mentira, o LastPass só funciona no browser do Chrome, mas ambas têm extensões para usar no browser, por isso se usares outro navegador que não o Chrome, é melhor que tu utilizes, por exemplo, o 1Password. A instalação da extensão é muito útil porque, em vez de estares a inserir todos os teus dados de empreitada na plataforma de uma vez só, a extensão permite que vá salvando automaticamente as tuas passwords no cofre à medida em que vais fazendo o login e inserindo as passwords nas aplicações. Tem também a possibilidade de agrupar os dados por grupos e pastas, facilitando a organização. Podes ter, por exemplo, uma pasta a dizer que se chama casa, outra a dizer saúde, outra a dizer finanças, e pode criar também automaticamente senhas longas e aleatórias e por isso mais seguras. O cliente, como administrador do seu próprio cofre, controla e define todo o tipo de acessos que quer dar à assistente virtual. Definindo os privilégios da assistente virtual e inserindo o e-mail dela, automaticamente é enviado um convite de acesso para o e-mail da assistente virtual e quando ela acede ao cofre do cliente, no fundo basta clicar na conta ou na plataforma que pretende entrar e o LastPass insere as credenciais de login no respectivo site de forma invisível. A facilidade da partilha de senhas só é permitida em planos pagos, por isso recomendo que uses para ti, por exemplo, o plano gratuito para as tuas próprias passwords, mas aconselhes um dos planos pagos ao cliente, pois caso contrário ele não será capaz de fazer o que se pretende, que é partilhar os seus acessos sem te revelar as respectivas senhas. De qualquer modo, eu acredito que o cliente, se ele não conhecer este tipo de ferramentas, vai ficar fã e vai ficar-te agradecido por estares a dar a conhecer algo que permite ele ter mais segurança e tranquilidade na partilha de informação. Não te esqueças que ele vai ficar sempre no controle, ele, ao fazer login na sua conta, ele pode gerir quem vê o quê, organizar as suas senhas por pasta, conceder ou remover o acesso a qualquer senha e a qualquer pessoa e muito mais facilidades orientadas para a proteção do seu negócio e também da sua vida pessoal. Outra ferramenta que eu te quero vir a trazer é o Calendly. E o Calendly é uma ferramenta para agendar as tuas reuniões e outros compromissos de forma fácil e praticamente automática, eliminando aquela necessidade de andar a combinar, a agendar, digamos, reuniões por telefone ou por e-mail. Pode integrar com outras aplicações, podes utilizar o Zapier, que é uma plataforma que integra duas aplicações diferentes, numa delas existe um gatilho e na outra existe uma ação que é disputada pelo gatilho, mas pronto, mesmo sem o Zapier, tu podes integrar várias aplicações com o Calendly, por exemplo o Zoom, para criar automaticamente a reunião logo que alguém agende. Ou então plataformas, por exemplo, de CRM, portanto Customer Relationship Manager, que também podem integrar com o Calendly. Tem uma versão gratuita, outra paga, sendo que algumas funcionalidades mais avançadas, como por exemplo o envio de e-mails de notificação, a integração com pagamentos, por exemplo, para quem tem consultas pagas, o envio de questionários pré-reunião, a personalização da marca visualmente, só está disponível na versão paga, ok? Mas podes começar com a versão gratuita e depois, se vires que justifica fazeres o upgrade, fazes, ok? Mesmo com limitações, na versão grátis podes definir um tipo de reunião e ajustares a tua disponibilidade num calendário, sincronizando com o teu calendário, por exemplo, se for o Google, e partilhares o link. Como é que funciona este link? Portanto, basicamente tens que abrir uma conta gratuita no Calendly, definires as tuas preferências relativamente ao tipo de reunião, ao nome da reunião, à duração, à disponibilidade do teu calendário, quais são os dias e horários que vai ser possível marcar reuniões contigo, e então é gerado um link dessa reunião e partilhando esse link com os seus clientes ou potenciais clientes, assim que ele clique no link,
vai-lhe aparecer um calendário com a tua disponibilidade e ele assim pode escolher um horário que lhe seja conveniente para se reunir contigo. E assim tu recebes logo um e-mail, não é? E uma notificação e integra logo, e então a reunião fica logo automaticamente agendada no teu calendário, se integrares, por exemplo, com o Google Calendário. Eu uso o Calendly porque, na versão gratuita, porque basta para o que eu preciso, mas lá está, tens outras ferramentas semelhantes, por exemplo, como o You Can Book Me, o Motion, o Simple Meet Me, várias outras que vale bem a pena explorares para veres qual é que te interessa mais. Outra ferramenta é o Zoom. O Zoom é uma ferramenta provavelmente com a qual estás bem familiarizado. À semelhança do Zoom, tens o Microsoft Teams, por exemplo, o Google Meet, tens o Webex da Cisco, existem várias. A pandemia veio agora a incluir este tipo de plataformas no nosso dia-a-dia e hoje grande parte das reuniões, aulas, workshops que existem realizam-se com recurso à videoconferência. Aqui não existem assim tantas diferenças entre cada uma das ferramentas, porque acabam por fazer quase todas praticamente o mesmo. Portanto, para basear a tua escolha, basta testares cada uma delas e veres com qual é que te sentes mais confortável e perguntares também aos teus clientes que plataforma é que usam habitualmente. A outra ferramenta que eu te quero vir trazer é uma ferramenta para assinatura. Porquê? Porque quando conseguimos um cliente, a parte essencial de um processo de onboarding é, portanto, a assinatura do contrato, certo? E o processo tradicional passava, lembras-te, por enviar um contrato para o cliente, esperar que ele assinasse e nos devolvesse. Mesmo que enviasses por e-mail, o cliente tinha que imprimir, assinar, digitalizar e devolver. Muito tempo e demasiadas voltas. Para muitos negócios, a possibilidade de existir agora a assinatura eletrónica revolucionou um bocado esses processos do dia-a-dia. Os documentos digitais são bem mais fáceis de controlar e tratar e hoje em dia, então, existem inúmeras aplicações que oferecem soluções eficazes para a assinatura de documentos, simplificando, portanto, esses processos e economizando bastante tempo. Tudo depende do tipo de documento que tens para assinar. O que é uma assinatura eletrónica? É uma assinatura que é inserida num documento através de uma plataforma que assegura que é de facto o próprio detentor da assinatura que o está a fazer. Uma assinatura digital já é um tipo especial de assinatura eletrónica que usa criptografia para proteger o documento e incorpora determinados detalhes, por exemplo, como o endereço de e-mail, a data e o local de quando foi assinado o documento, um número de série, por exemplo, e detalhes de identificação do dispositivo usado para fazer. Isso cria quase como uma impressão digital que torna o documento único e que pode ser verificado, não é? E, portanto, acrescenta uma dose reforçada de proteção ao ato da assinatura. Aqui em Portugal, se entrarem no portal do Governo, podem lá ler que uma assinatura digital, no fundo, tem a mesma validade legal, e isso é uma pergunta que muita gente faz, que uma assinatura à mão, desde que seja feita com recurso a um software que lhe permita assinar digitalmente e desde que seja possível assegurar a identidade de quem assina. Por exemplo, nos contactos com o Estado português, a garantia da certificação de assinaturas digitais realiza-se com o cartão de cidadão, por exemplo, ou com a chave móvel digital. Por isso, antes de eu ir mais além, eu queria ressalvar aqui 2 pontos. Primeiro, depende um bocado daquilo que tu tens. Para determinados acordos e que contratos sejam válidos, legalmente é importante que eles sejam ratificados pelas partes envolvidas. Por isso, a minha primeira recomendação é que tu conheças os regulamentos e a legislação nacional e europeia também sobre esta matéria para perceberes até que ponto é que é importante que a assinatura que tu precisas seja autenticada. Segundo, existem 3 tipos de assinatura eletrónica, ok? Uma assinatura eletrónica simples é aquela em que a plataforma apenas requer ao destinatário que preencha um formulário ou que associe à sua assinatura o IP portanto, do equipamento ou as coordenadas geográficas também do equipamento que ele vai utilizar para o efeito. Apesar de ser realmente mais rápida, é menos segura e por isso a menos aconselhada.
Uma assinatura eletrónica avançada é aquela em que existe uma identificação a 100% de quem assina, bem como o registro de alterações posteriores e é gerada a partir de dados de criação da assinatura digital que é exclusiva do signatário, portanto da pessoa que assina. E este é o tipo de assinatura que deves preocupar-te em recolher. Por fim, ainda existe uma assinatura eletrónica qualificada, que muitas vezes esta sim é chamada de assinatura digital, em que é aquela que existe um certificado de autenticidade reconhecido, associado já e que é pago, estando por isso garantida a identidade, a autoria e a autenticidade do ato da assinatura. É bastante mais complexa de obter porque quem assina já tem que ter essa assinatura certificada, o que nem sempre acontece. Então, agora que já foste ler os regulamentos, ou que vais ler os regulamentos, sabes que tipo de assinatura é que irás precisar. Então agora sim deves explorar as ferramentas existentes para esse fim. Eu posso nomear-te, por exemplo, que eu uso, que é a Dropbox Sign, que era a antiga HelloSign, que tem até 3 assinaturas por mês no plano gratuito e podes ter um documento em PDF, em Word ou em Google Doc. No plano pago, por exemplo, além de teres acesso a poder recolher mais assinaturas por mês, tens templates que podes usar, formulários e alertas para o teu cliente não se esquecer de assinar. Tens às vezes, em algumas também, aprovação de documentos que sejam necessários e maior personalização, etc. Tens outras plataformas bastante conhecidas como o PandaDocs, o DocuSign e o próprio Adobe. Quase todos eles têm versão gratuita ou de teste, por isso podes e deves testar antes de decidires por uma delas. Sobretudo, depende de quantos documentos estejas a prever necessitar de enviar mensalmente para os teus clientes assinarem. Terás que verificar realmente se o consegues fazer na versão gratuita de qualquer uma destas aplicações ou se de facto vais necessitar de um plano pago. O processo é muito simples. Em qualquer uma delas, geralmente apenas é necessário fazeres o upload do documento para a plataforma, arrastares um campo de assinatura e um campo de data para o local apropriado dentro do teu documento e enviar para o endereço de e-mail do teu cliente. Este vai receber um e-mail, este e-mail vai requerer a assinatura, vai ter um link e ele vai clicar o link e mesmo sem ter conta nessa plataforma, ele basta confirmar que quer assinar eletronicamente e seguir as instruções que lhe vão permitir assinar, carregar ou desenhar a sua assinatura. Mais simples não há. A última ferramenta que trago hoje é A última ferramenta que trago hoje é uma ferramenta de marketing, porque nenhum negócio hoje em dia consegue viver sem marketing e, portanto, uma forte componente do nosso marketing é a captação de leads, né? Leads que vão dar clientes e email marketing para nutrir a nossa lista, criar uma relação e torná-las propensas a confiar em nós para depois, mais tarde, lhe podermos vender o nosso produto ou serviço. Existem imensas ferramentas no mercado que te permitem trabalhar o teu marketing e automatizar todo o processo. Eu uso o System.io, no entanto, tens outras, por exemplo, tens o ClickFunnels, tens o ClickPage, tens o RockFunnels. Há pessoas que usam MailerLite e isto só para citar algumas, porque há bastantes. O System, que é o que eu uso, é uma plataforma acessível, intuitiva. Numa mesma conta podes criar os teus funis de marketing sem precisares de saber nada de programação, porque é tudo muito simples, é arrastar e soltar. Depois podes entregar então um lead magnet nessa landing page, também chamado freebie, para captares os dados do teu cliente ideal e integrares depois esses contactos numa mailing list que depois irás nutrir e alimentar, dando valor, dando a conhecer a ti e à tua marca e estabelecendo um relacionamento para conhecerem-se mutuamente e poderes ir ao encontro das suas necessidades através de campanhas de email marketing. Esta é a ferramenta número 1 que eu uso no meu marketing, é também lá que eu tenho o meu site, é lá que eu vendo e entrego os meus cursos online. Tem um plano freemium, portanto, através do qual podes testar gratuitamente todos os recursos sem limite de tempo, por isso escolhe a ferramenta que te dá mais jeito, desafio-te a criar um lead magnet para a tua audiência no Canva, tal como um e-book, um infográfico, um guia, uma checklist, um template, o que achares mais adequado e fizer sentido para o teu cliente.
E depois, usando um dos templates da plataforma que escolheres, por exemplo no sistema, criares uma landing page para começares a atrair e capturar leads para construir a tua lista de e-mails de potenciais interessados e automatizares sequência de e-mails para ires nutrindo essa lista. E ao mesmo tempo podes criar a tua conta gratuita no Calendly para ser mais fácil agendarem logo contigo uma reunião de descoberta ou até mesmo uma reunião de vendas. E nessa altura integra logo com a tua conta de Zoom, boa, e assim utilizas todas as ferramentas que eu referi hoje. Eu não referi outra coisa porque eu parto do princípio que tu já tenhas, que é uma conta do Google. Se tens o endereço de e-mail, tens igualmente acesso ao pack da Google, que inclui outras ferramentas essenciais e gratuitas, não é? Tal como a Google Sheets, Google Docs, Google Calendário, Google Forms e outras ferramentas que vão ser necessárias até para atenderes da melhor forma aos teus clientes, que a maior parte deles tem conta Google, e desenvolveres também o teu trabalho caso não queiras investir num pacote da Microsoft Office. Fica à tua escolha. Eu espero que este vídeo te tenha ajudado. Deixo-te na descrição deste vídeo vários links, os links que tu necessitas tanto destas ferramentas como de recursos que te podem vir a ser úteis, está bem? Até breve!